Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo continuaremos nossos estudos de linguagem C falando sobre declaração e atribuição de variáveis. Bom, como você deve saber, uma variável é um local na memória RAM do computador que é utilizado para armazenar temporariamente os dados que são utilizados pelo programa. Tá? As variáveis possuem algumas características, como por exemplo, um nome de identificação, um endereço na memória, um tipo de dados que ela pode armazenar, o tamanho, que depende do tipo de dados, e principalmente o valor, ou seja, o conteúdo que você grava dentro da variável. Tá? E as variáveis possuem nomes. O nome de uma variável ele pode ter um ou mais caracteres. O primeiro caractere sempre deve ser uma letra. Tá? Não crie variáveis se iniciando com números. Os nomes de variáveis também não podem ter espaços em branco. E você não deve usar nenhum símbolo, além do underline, mas você pode usar números, desde que o primeiro caractere seja uma letra. Tá? Para criar variáveis com nomes compostos, eu recomendo sempre utilizar o underline para separar as palavras. Na verdade, fica uma palavra só que com o underline que dá uma separação visual. Você pode usar números e não deve usar palavras reservadas da linguagem. Isso é interessante. Existem algumas palavras da linguagem C, aqui no padrão ANSI, que não devem ser usadas para criar nomes de variáveis. Então são todas essas que você está vendo na tela. Hein? Auto, double, int, long, return, for, goto, if e outras mais. São palavras reservadas que dizem respeito a tipos de dados, a comandos, né, partes da estrutura da linguagem C. Então nunca use nenhuma dessas palavras para criar um nome de variável. Beleza? E falando em criar variáveis, como é que a gente declara uma variável na linguagem C? Então, para que a gente possa usar a variável num programa, primeiro ela deve ser declarada, tá? Para que seja reservado então espaço na memória para armazenamento dos dados. E a gente faz a declaração desta forma aqui. Primeiro você escreve o tipo de dados, dá um espaço e depois vem com os nomes das variáveis. Você pode declarar uma ou mais variáveis de uma só vez, desde que seja no mesmo tipo, na mesma linha. Tá? E as variáveis elas devem ser declaradas sempre no início do programa. Em alguns casos, elas podem ser declaradas em outras partes do programa, principalmente quando a gente trata de variáveis locais dentro de funções. Mas isso, funções, é um assunto mais para adiante. Tá? Então vamos ver alguns exemplos de declarações de variáveis. Temos, por exemplo, int a, b, c. Aqui estamos declarando três variáveis do tipo inteiro. Veja que a declaração de variáveis deve sempre terminar com ponto e vírgula. Tá? Isso aqui é obrigatório em linguagem C, terminar esse tipo de comando com ponto e vírgula. Aqui embaixo a gente tem uma outra declaração, char letra, que é uma variável para armazenar um caractere, tá? Chamada letra, também ponto e vírgula no final. Float, valor, vírgula aumento, duas variáveis do tipo float. Double, patrimônio, uma variável do tipo double, sempre terminando em ponto e vírgula. E uma coisa interessante que você pode fazer é já atribuir um valor à variável na própria declaração, como nesse exemplo, int x igual a zero, ponto e vírgula. Então aqui eu já inicializei a variável ao mesmo tempo que estou criando. Criei a variável do tipo inteiro x e já disse para o programa que seu valor inicial é zero. E posso fazer a mesma coisa quando eu tiver mais de uma variável sendo criada ao mesmo tempo, como nesse exemplo. Float, salário, vírgula, juros igual a 0,08. Nesse caso, o valor 0,08 está sendo atribuído à variável juros e não à variável salário. Tá? Você precisa atribuir valor individualmente para as variáveis dessa forma. Beleza? Então, mais formalmente, né, a atribuição de valores a uma variável ela é feita utilizando-se o comando de atribuição, que é o sinal de igual, como você está vendo aqui. Então, cuidado, se você veio lá do curso de lógica de programação em português estruturado, você vai lembrar que o comando para atribuição de variáveis lá era o sinal de menor e um hífen, formando uma espécie de setinha na tela. Tá? Aquilo só é válido no português estruturado. Aqui na linguagem de programação para valer, você vai usar o sinal de igual, tá? Um sinal de igual. E uma outra coisa interessante que você pode fazer em linguagem C é realizar uma atribuição múltipla. Tá? O que é atribuição múltipla? Você atribui um valor a uma variável e na mesma linha de comandos atribui essa variável a outra variável.
como nesse exemplo. Y recebe x, recebe 10. Então é atribuído o valor 10 a x e o valor de x, que é 10, é atribuído à variável y. Tá? Aí no final da execução desse comando você vai ter duas variáveis com o mesmo valor, o valor 10. Beleza? E da mesma forma, ponto e vírgula no final. Bom, então é isso aí. Declaração e atribuição de variáveis, bem tranquilo em linguagem C, não tem muito segredo. Tá? Na declaração, primeiro vem o nome do tipo, depois a lista de variáveis, e você já pode atribuir valores na própria declaração ou posteriormente, utilizando o comando de atribuição. Vamos lá então para o nosso IDE para executar um programinha mostrando como é que é feita a declaração e a atribuição de variáveis. Eu vou utilizar este programinha para isso. Então deixa eu copiar esse código e vou jogar lá no meu programinha. Aqui tem um código que sobrou do programa passado e eu substituo por este aqui. Então veja que interessante. Aqui eu criei uma variável do tipo int chamada idade e criei duas variáveis do tipo float, salário e valor. E logo na sequência eu atribuí um valor à variável idade. Idade recebe 25. Depois eu atribuí um valor também à variável valor. Valor recebe 4.500,50. Essa aqui é ponto flutuante. E depois eu atribuí à variável salário o conteúdo da variável valor. Então eu passei esse 4.500 para valor e depois de valor para salário. E aí eu mando exibir na tela o conteúdo das variáveis. Para isso eu utilizo a função printf. Eu dei um printf, ele vai exibir a palavra idade e logo na sequência vai exibir o conteúdo da variável idade. Veja que aqui no CodeBlocks, quando eu seleciono um item como uma variável, ele marca todas as ocorrências dessa variável no código. Isso é uma ferramenta bem legal para te ajudar a trabalhar. Tá? Ponto e vírgula no final também. E na linha de baixo, printf, outra mensagem. E o salário, e depois ele exibe o conteúdo da variável salário. Novamente aparecem aqui esses caracteres %d barra n, %f barra n. A gente vai falar sobre esses caracteres nos próximos vídeos. Tá? A gente vai estudar a função printf a fundo e vamos aprender o que são esses e muitos outros caracteres. Beleza? Por enquanto, é só digitá-los para ver o programa funcionando. Então vamos lá. Idade vale 25, valor vale 4.500,5 e salário também vale 4.500,5. Vamos ver o que o programa vai retornar quando executá-lo. Está lá, idade 25 e o salário 4.500,5. Veja que ele trouxe, na verdade, 4.500,500,000. Aqui a gente tem 6 casas depois da vírgula ou do ponto. Tá? Essa é a precisão do tipo float. No vídeo passado a gente deu uma olhadinha na precisão dos tipos de ponto flutuante e você deve se lembrar que o tipo float tem a precisão de 6 casas decimais por padrão. Por isso que ele está exibindo aqui com 6 casas. Nos próximos vídeos a gente vai aprender também a trabalhar com a precisão dos valores exibidos, aumentando ou diminuindo o número de casas depois da vírgula. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Aprendemos nesse vídeo como declarar uma variável do tipo básica comum, e como atribuir valores a essa variável. Tá? No próximo vídeo a gente vai falar então da função printf, essa funçãozinha aqui que a gente utiliza para exibir os dados na saída da sua tela. Tá? Uma função bastante rica, que tem um monte de recursos, é muito interessante e muito importante para quem programa em linguagem C no console. Beleza? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado da declaração de variáveis. Se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos e também para visitar o nosso grupo do Facebook, Boston Treinamentos. Obrigado e até a próxima.